Olá! A ciência é uma arte milenar. Todo mundo já ouviu falar de pelo menos um grande filósofo da antiguidade. Mas e hoje? Qual é o papel dos filósofos? Nessa matéria você vai ver que os filósofos continuam atuantes, cumprindo um papel importante na sociedade. Quer saber mais sobre eles? Então fique de olho! Quando se fala em filosofia, qual é a primeira imagem que passa pela sua cabeça? Talvez você pense na antiguidade. Infatti, se pensi che io, Socrate, utilizzo la parola della lingua greca per assicurarmi un qualsiasi potere sugli altri uomini, allora in questo caso approvo la tua interdizione. Naquela época, a visão do filósofo era de alguém solitário, uma pessoa que lidava com livros e que elaborava uma série de ideias sobre a vida humana. To have a New Testament in German. In words, ordinary people. Mas a dúvida chega até os profissionais de hoje. Afinal, o que faz o profissional da filosofia? O filósofo, a preocupação dele é trabalhar com investigação conceitual em diversas áreas, seja nas áreas das ciências, da política, das artes. É a capacidade de indagar, de procurar, de estudar o comportamento humano, as reflexões éticas, a finalidade da estética, a percepção do pensamento lógico, os fundamentos da ciência, que nós chamamos de epistemologia, a capacidade de presença da comunicação na relação humana, isto é, tudo aquilo que interessa ao conjunto da sociedade. Se fizermos uma rápida volta ao tempo, veremos que os filósofos já estavam lá. Sem eles, a ciência atual não existiria. Platão, por exemplo, foi um dos pioneiros no estudo da matemática. Tempos depois, o discípulo dele, Aristóteles, inaugurou o pensamento na área da física. Já no século XVI, René Descartes foi o filósofo francês autor da frase "Penso, logo existo". Mas a história da sociedade também teve o lado ruim da filosofia. O nazismo também tinha os seus filósofos. Foram eles que desenvolveram a ideia de raça pura e do ódio a outras nações. Com o passar dos anos, o olhar ético da filosofia ganhou espaço. E não foi só aqui no mundo acadêmico. Hoje é o mundo corporativo que está cada vez mais interessado em ter filósofos no seu ambiente das empresas. O filósofo, ele pode trabalhar na área de jornalismo, né? Ele pode ser editor na área do jornalismo, apesar do jornalismo não gostarem muito, mas ele pode trabalhar com essa área. Eu conheço várias empresas na área de tecnologia que contratam pessoas formadas em filosofia para comporem equipes de inovação, de renovação de pensamento, né, de estilhaçamento das barreiras que levam a pensar sempre do mesmo modo. Os nossos dois entrevistados são provas disso. Cortella também é escritor e um dos palestrantes mais requisitados do Brasil para falar de educação. Quando se fala justamente de cultura e sociedade... Já Paulo Roberto é apresentador do Café Pensamento, exibido na TV Mackenzie. O programa entrevista especialistas em diversas áreas do conhecimento. Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Mas eu ainda achava que faltava algo especial nessa matéria. Que tal um filósofo que trabalhasse em um local bem diferente? A filosofia, de modo amplo, geral, ela faz uma leitura de mundo, uma leitura contextual. Então,
Então ela sempre vai observar as questões dentro do contexto, a história dessa questão, a origem, né, as raízes, para que possamos ter uma compreensão mais ampla das questões. E é isso que nós fazemos no consultório com a pessoa. Mônica Ayub é um exemplo de que o filósofo pode ir muito além da sala de aula. Ela trabalha com a filosofia clínica, um estilo de terapia que busca amenizar as dores da alma. Em sua rotina, Mônica atende cerca de 30 pessoas por semana. É um trabalho que parte da pessoa, né, de um estudo da pessoa e dos seus contextos, e quem dá todo o caminho a ser trilhado é a própria pessoa. O papel do filósofo e do filósofo clínico, que é o mesmo papel do filósofo, é instigar, né, provocar a pensar, provocar a pesquisar, né, querer conhecer melhor a si mesmo e ao mundo onde se vive. Em linhas gerais é isto. Nos consultórios ou na universidade, o filósofo precisa de uma formação específica. É necessário cursar a faculdade, que dura 4 anos. Depois, o aluno faz uma pós-graduação onde quer atuar. Cortella, por exemplo, fez sua pós em educação. Mônica, em filosofia clínica. Tudo depende do desejo de cada um. A filosofia hoje é um dos campos que mais encontra acolhimento no mundo das profissões. Mas para quem começa, é preciso lembrar de algo importante: dedicação e estudo intenso. Estas são as chaves para conseguir o sucesso em qualquer área. Nós temos que perceber que a filosofia é um tipo de conhecimento fundamental para nós homens, ainda mais em uma era que nós vivenciamos, digamos assim, uma indeterminação da existência, uma indeterminação das nossas ações, sejam políticas, sejam educacionais, sejam amorosas. E é uma belíssima profissão. Aliás, ela encanta algumas pessoas, aquelas que nela estão e aquelas que querem estar. Pensar bem nos faz bem, é tempo para o conhecimento. Tá vendo só? No Mackenzie Movimento, você sempre vai fazer descobertas sobre carreiras e o mundo do trabalho. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Algumas datas são comemoradas sem que muita gente saiba o significado por trás delas. É o caso da Páscoa, que traz uma importante mensagem que atravessou séculos e séculos. E os alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie tiveram a oportunidade de conhecer melhor essa história. Dá só uma olhada. Cá vamos nós, para a terra do nunca! Imaginação. Algo presente na vida das crianças e que faz o mundo ficar mais colorido. Isso é algo de bom, isso é sempre de bom tom. E na época da Páscoa, isso não é diferente. Pelo contrário, se intensifica. E com tantos mitos que rondam a celebração, poucos se lembram do verdadeiro significado. A ressurreição de Jesus que trouxe a liberdade a todos nós. É neste contexto que foi trazido um momento especial aos alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie. É um evento interessante que marca bastante a vida das crianças. Por fora, a gente tem uma propagação da Páscoa de uma forma um pouco diferente.
mostrando talvez não o pensamento do cristianismo em si. E é apresentado muitas vezes simplesmente o coelho, é apresentado o chocolate, o ovo, e não mostra, na realidade, o que é a verdadeira história da Páscoa. E aí entra o trabalho dessa galerinha. A turma do Print faz parte do Ministério de Louvor Infantil há 20 anos. Um grupo que usa da música para passar ensinamentos bíblicos. E eles estiveram aqui no Mackenzie fazendo a alegria da garotada juntamente com o reverendo Josué e seu amigo Barnabé, um boneco de ventríloco que, seja lá qual for o assunto, tem todas as respostas na ponta da língua. Eu vou discutir com a minha piscadinha eletrônica. Nessa faixa etária aí, eles estão formando o caráter, formando a respeito de tudo aquilo que eles vão pensar, e vale para a vida toda. Então as marcas que a gente deixa agora são preciosas e tremendas. Nós temos um feedback muito grande das crianças que passaram pela gente. Então quando você entra no Face da Turma do Print, vê os depoimentos que tem lá, esse é o nosso maior feedback. Porque pessoas que conheceram o Senhor, das que foram do Print, tem vários missionários, vários pastores, vários líderes de louvor que andaram com a gente por esse Brasil todo. Isso pra gente é a maior alegria que a gente tem. É uma delícia. Trabalhar com criança é muito legal, porque assim, o reconhecimento do trabalho infantil é na hora. Porque criança é muito sincera, né? Se ela gostou, o resultado é na hora. E não tem aquela coisa de, legal e tal. Não. Gostou, é ali, já responde. Agora, P-A-S-C-O-A. Olá! Toda vez que alguém vive pautado por princípios, por coisas que são transcendentes, que vão além do momento e da situação, como é o caso na proposta nossa do Mackenzie como instituição, de nos pautarmos por princípios calcados numa tradição que acredita em um Deus criador, que se envolve com a sua criatura e que coloca pessoas no mundo para serem produtivas e abençoarem o mundo. Toda vez que nós vivemos e pensamos dessa maneira, há um pequeno dilema que surge. Como é que nós nos relacionamos com aquilo que é transitório, com aquilo que é passageiro, com aquelas coisas que parecem extremamente tênues e talvez insignificantes em relação àquilo que é eterno? Há uma passagem nas Escrituras, um dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, onde ele está falando a respeito do povo judeu que foi levado para o cativeiro na Babilônia. E esse povo foi tirado da sua terra, levado lá. De certa forma, os profetas anunciam que é punição de Deus por causa do que eles haviam feito em relação à aliança. Esse povo chega na Babilônia e alguns profetas dizem: nós não podemos nos misturar com esse povo, porque somos de outro tipo. Há outros profetas que dizem: esqueçam a sua terra de origem, casem e se misturem com esse povo, porque já não há diferença entre nós. O interessante é que o profeta chega e diz: assim diz o Senhor, vivam na cidade, casem, deem seus filhos em casamento, comprem propriedade, vendam propriedade, façam comércio, criem empresas e, sobretudo, orem pela paz e prosperidade dessa cidade, porque se a cidade prosperar, vocês também vão prosperar. E a resposta é: vocês não são dessa cidade, são estrangeiros que foram trazidos aqui. Mas vocês não precisam viver de forma alienada com o seu momento e o seu local. E essa é a chave para viver, pautado por princípios transcendentes, por pontos de referência que estão fora da nossa situação, mas acreditar que fomos colocados aqui para um engajamento com a vida normal e real que nos cerca, trazendo exatamente aqueles princípios e rogando de Deus a paz da cidade, porque ela será também a nossa paz e a nossa prosperidade. Deus abençoe. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Acesse o nosso site e conheça melhor a programação da TV Mackenzie. Eu te espero no próximo programa.